O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. É assim que José Mojica Marins, nosso eterno Zé do Caixão, dá início ao terror no cinema brasileiro. Olá, pessoal! O Noite do Terror está de volta, com uma nova roupagem, uma nova cara, um pouco atrasada, é verdade, mas voltamos. Esse filme é um tanto quanto emblemático. Isso porque nosso Zé do Caixão não só funda o horror de cinema no Brasil, como ele executa uma bela obra-prima. Ele já inicia com esse discurso, de impacto, e logo na sequência nós vemos uma bruxa segurando uma caveira e advertindo para que as pessoas saiam do cinema. Péssima noite para vocês. Não assistam a esse filme. Vão embora. Tarde demais. Vocês não acreditaram. Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então fiquem. Sofram. Assistam. À meia-noite levarei tua alma. Então, você imagina isso, você sentar ali no cinema, pra ver um filme nacional, você vê a pessoa falando em português e aquela pessoa, de cartola, aquela barba, as unhas, e depois aparece uma bruxa, o cenário também, uma caveira, você vê aquele design de produção muito elaborado e ela advertindo, falando pra você sair e, bem, ela deixa avisado, a galera que continua na sala tá sob aviso. O filme se passa no interior de São Paulo. Esse é outro elemento que eu acho que o torna muito marcante e único. O Brasil é um país muito supersticioso. Isso porque a gente tem um folclore muito rico, as histórias são muito fantásticas. Você provavelmente já ouviu do seu pai ou da sua mãe alguma história ali do passado deles, que eles contavam em volta da fogueira à noite. Então, quando a gente vê uma história se passando num local tão próximo, que você olha aquela cidadezinha ali e você fala, cara, essa pode ser qualquer cidade do interior, não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Porque ela tem um senso de proximidade, sabe? Outro aspecto que eu acho que esse filme é um tanto quanto brilhante, é uma obra de arte, é a construção dele. Como eu falei, esse início é extremamente atmosférico, E logo depois a gente começa a ver como ele estabelece as coisas, Zé do Caixão, ele aparece num velório, sem dizer nada, mas já aquela figura com capa, com uma cartola e de forma imponente ali encarando, e depois ele se aproxima e consola a viúva. Até um fun fact, eu li a biografia do Zé do Caixão, e nela ele diz que ele acaba colocando os pais para atuar também. Então, essa viúva que ele vai consolar, na verdade, é a mãe dele. Pô, isso é sensacional. Isso mostra, o baixo orçamento na época, mas com coração tinha esse projeto, as pessoas que estavam envolvidas ali. Os atores também, a maioria de um grupo de teatro, do qual o Zé do Caixão dava aulas, de atuação e tudo mais. Eu tava falando, sobre a atmosfera, então a gente depois entra na casa do Zé do Caixão. Tem a fotografia desse filme, eu acho que ela é muito brilhante também. Tiver a sombra dele ali primeiro, a projeção, já referência àqueles filmes de horror clássico. Aí você entra nas linhas de diálogo. Sendo repetitivo aqui, eu falei, o Brasil é um país muito religioso. O primeiro impacto, o primeiro choque, o horror é choque, o horror é impacto.
Então a história se passa numa sexta-feira santa e a primeira coisa que ele chega é falar, pô, vou comer carne. Ué, cadê a carne? Hoje não sei, você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir. Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Naquela época, essa linha de diálogo já chocava, imagine. E hoje ela choca também, pô. Você colocar isso pra família brasileira ali, tradicional, comum pra assistir, tem um choque, sabe? Tem um impacto ali muito grande. Então é muito legal isso, né? Como o filme trabalha o horror, como trabalha o impacto, como trabalha o choque. As pessoas não têm dimensão, acho que essa é a palavra, não tem dimensão do que representa, tipo, o Zé do Caixão, o José Mojica Marins pro horror. Lá nos Estados Unidos ele é conhecido, né, como Coffin Joe. Ele é uma figura muito cultuada dentro do horror e acho que é muito por conta disso, por conta desses simbolismos, por conta da originalidade, né, do personagem e da poesia visual que esse primeiro filme dele possui. Logo na sequência tem uma cena que é muito bonita, que é ele, num primeiro plano, comendo carne, numa janela, e logo abaixo a gente vê passando uma procissão. Aí até passa um padre, faz o sinal da cruz pra ele, e ele tá em cima, assim, olhando, dando risada, né, da superstição dos outros, enquanto as pessoas vão passando, e não tem diálogo essa cena. E ali você já fica claro, né, o que tá rolando ali, qual é o embate, o que o filme tá se propondo. E isso é difícil, gente, isso é muito difícil construir isso. E até inventiva a forma como ele filmou isso, ele teve que ficar como eles não estavam filmando locações, né, ele ficou meio que num elevado, o diretor de fotografia teve que colocar a câmera pra cima, aí colocou só uma janela ali na frente pra representar, né, tudo escuro em volta, e direcionou. Tem toda uma engenhosidade ali em torno pra executar uma das cenas que acho que é uma das mais marcantes da história do horror, né, nem do horror nacional, é do horror como um todo. E com isso, né, todos esses embates, tem muita essa questão filosófica, né, entre o sagrado e o profano, essa figura questionadora, né, que é o Zé do Caixão ao longo do filme, e como ele vai confrontando as crenças, isso como um todo, tá? Mortos! Estão me ouvindo? Qual de vocês vai levar minha alma? Vejam, estou esperando! Levantem! Saiam da sepultura! E levem-me para o inferno! E outro paralelo dessa obra, que acho que vale destacar, é como ela faz referências a clássicos do terror, né? Vale destacar que essa obra é antes de O Exorcista, então essa pegada religiosa ele não se esperou lá, ele pode ter servido de inspiração. Tem um final ali, sem entrar muito na área de spoilers, mas a forma como o personagem vagueia, como ele trabalha a relação de culpa, é digna de um personagem do Edgar Allan Poe. Ele na casa ali, envolto aos pensamentos e tudo mais, é brilhante. Então, com tantas camadas, né, que eu acabei falando aqui, não tinha como. José Mojica Marins, ele quando criou esse filme, ele não só iniciou o gênero de horror no Brasil, como ele criou uma das obras mais influentes e brilhantes do horror. É isso, pessoal. Nosso primeiro horror nacional foi uma obra-prima. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até uma próxima.